Uma estimativa só. Vocês que vão apresentar a gente, enfim, ou como que vai ser? Só para a gente saber se a gente também vai ter que fazer uma apresentação ou não. Isso, eu posso só falar o nome e de onde vocês são, cada um, né? E aí vocês complementam a apresentação, que aí vocês falam o que vocês acharem relevante. E, e acho que é isso, porque escrito veio diferente de um e de outro para mim, então eu acho que é melhor eu falar o nome de onde vocês são, e aí vocês complementam a apresentação com o que vocês quiserem, há quanto tempo estão nesse equipamento ou na área.
Boa tarde. Estamos aqui iniciando mais uma parte da programação do Ocupa Cidade. Eu sou a Márcia, sou supervisora escolar e acompanho escolas da região de Parada de Taipas. Esse movimento Ocupa Cidade tem ações programadas para os dias 18, 19 e 20, então nós tivemos várias ações ontem, hoje também até a noite e amanhã o dia todo, né? As mesas, as lives estão ficando na página do Ocupa Cidade para vocês acompanharem ao vivo e também depois ficam gravadas. E eu queria convidar todo mundo a acompanhar a programação e também pedir a contribuição solidária no link que a gente publicou na página para apoio aos coletivos culturais que vão ter a maioria das ações amanhã na nossa região, né? Então, essa vaquinha solidária aí é para a gente apoiar os coletivos que não têm outras fontes de renda, né? E eles estão participando aqui com a gente para juntar todos os atores, né? O Ocupa Cidade tem a intenção de juntar equipamentos sociais da educação, saúde, assistência social, e também movimentos sociais, coletivos culturais, né? Juntos nós estamos iniciando um diálogo que, na verdade, já integra ações existentes, mas que tem a intenção da gente construir projeto de território, né, que atenda os direitos da população e que torne visível as ações que já são realizadas. Nessa mesa que a gente vai iniciar agora, o tema é a saúde mental infanto-juvenil. Nós teremos a participação de 3 profissionais da saúde, né, que são psicólogos. Então, são o Pedro Desidério Quequeto, que atua no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS AD, em Pirituba. A Aline Figueiredo Nunes, que é psicóloga no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, Jaraguá. E nós temos a Patrícia Costa Jurado, que também é psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Infanto-Juvenil, em Perus, né? Nós vamos iniciar a nossa mesa com uma fala inicialmente de cada um dos 3 profissionais, e, em seguida, nós vamos ler os comentários, as questões. Portanto, quem tiver interesse em fazer perguntas, fazer comentários, pode usar à vontade aí o nosso chat, os comentários escritos, e depois a gente retoma a conversa para responder e fazer considerações sobre os comentários também, né? Então, nós vamos iniciar agora a nossa conversa com o Pedro Desidério Quequeto, psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial AD de Pirituba. Aí ele vai falar um pouquinho mais, vai completar a apresentação e vai iniciar essa conversa com vocês. Vamos lá, pessoal, acompanhar mais essa ação do Ocupa Cidade. Boa tarde, Pedro. Estou passando para você. Gente, boa tarde a todo mundo, né? Eu sou o Pedro, trabalho no CAPS-AD de Pirituba. A gente optou por fazer essa live junto, e então a gente está de máscara e a gente combinou de caprichar na dicção, e como não tem o recurso que acompanha a audição de leitura labial, a gente vai caprichar para respeitar os protocolos devido à pandemia, né? Qualquer coisa, vocês dão um toque para a gente pensar algum outro esquema, mas acho que vai dar certo, tá bom? Então, eu trabalho no CAPS-AD. CAPS-AD de Pirituba, que também contempla o território do Jaraguá e de Perus. Eu não sei, eu creio que alguns sabem, mas é importante só situar a necessidade e a tarefa do CAPS, né? Nós fazemos, junto com o CAPS Infanto Juvenil, o acompanhamento de jovens
com questão de consumo de álcool e de outras drogas, tá? De todo o território. É o serviço dentro do SUS, dentro da rede de atenção psicossocial, que é incumbido de dar conta dessa tarefa um tanto quanto bem desafiadora, né? E essas políticas de CAPS, só para a gente dar uma pincelada bem básica, elas são recentes, né? A lei que promulgou o CAPS, ela é de 2001, a lei 10.216. Então, são práticas que estão sendo tecidas, né? A função do CAPS, ela é permanentemente revista, problematizada, para a gente se adaptar aos novos desafios que têm se apresentado, né? A gente tem a droga como um componente que tem ganho muito protagonismo ao longo das décadas, principalmente por juventudes periféricas, que é o grosso do nosso atendimento. Então, é uma mercadoria hipervalorizada. Nós temos, posso dizer boa parte, que eu acho exagero, mas nós temos uma parcela da nossa juventude servindo de mão de obra barata para a comercialização dessas substâncias também. E aí vem junto a comercialização e o consumo. Então, tudo isso tem que ser olhado com muita atenção. E é um desafio que permeia os nossos atendimentos. Quero colocar isso de antemão porque, de fato, é o perfil que a gente recebe. Outro aspecto, já que a gente está falando predominantemente com a educação, é correlacionada à evasão escolar. Boa parte dos jovens de 15, de 13, de 17, de 20 anos que a gente recebe, tem uma evasão escolar num índice muito alto. A gente estava até conversando antes de dar início aqui, e o Brasil já tem um índice baixo de escolaridade obrigatória, né? O último levantamento de 2017, perdão, ele deu que menos da metade de pessoas com 25 anos, de jovens ainda, tem a escolaridade até o ensino médio completa. E esses jovens chegam muito para a gente, são coisas imbricadas e caminham juntos. O aspecto familiar, o aspecto escolar, o aspecto social, financeiro, a questão do consumo de substâncias, a questão da comercialização dessas drogas. Está tudo entrelaçado para a gente discutir. Então, acho que é um pouco isso que eu gostaria de pontuar nesse primeiro momento. E a Aline vai esmiuçar alguns aspectos agora com relação à família, ao fortalecimento que a escola propicia e a atenção básica, né, Aline? Isso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga do NASF e eu cubro as unidades básicas de saúde, tanto do Pan-Americano, do Rincão e de Taibas, né? E aí, assim, eu não sei se todo mundo sabe o que é o NASF, então eu vou falar bem por cima, assim, né? O Núcleo de Apoio à Saúde da Família é composto por uma equipe multi, né? Então, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, né, fisioterapeuta, e tem algumas especialidades médicas, como ginecologista e psiquiatra, né? Então, a gente trabalha num conjunto com as UBSs, né, como apoio mesmo para as unidades que têm a estratégia saúde da família. E qual que é o objetivo do NASF? Trabalhar muito a prevenção e a promoção de saúde, né? Pensando nesses aspectos, né, já voltando um pouco para a questão da saúde mental na infância, eu acho que tem algumas coisas que podem ser precedentes, tanto como fator de risco, né, para a criança e para o adolescente ter algum problema, algum transtorno emocional, algum sofrimento psíquico, como fatores de proteção também. E aí, a gente pode dividir, assim, em 3 núcleos, assim, que ocorre isso. O primeiro núcleo é a família, né? Eu acho que está mais do que claro para todo mundo que a família é uma influência muito importante em relação à questão do desenvolvimento da criança. Então, assim, um dos fatores de risco para ocasionar o transtorno mental na
infância, Uma questão de ajeitar. um minutinho só, que eu acho que tem alguma coisa que... Você tem que vir mais pra trás. Tá certinho a câmera aí, gente? Não, eu vou pegar o celular aí agora. Tá tudo certo, Márcia? Se você puder falar. Sim, a câmera tá aparecendo normal. Agora Agora não tá, mas estava agora não. Tava. Estava normal, tá. Sim, E agora? sim, tá aparecendo duas pessoas. Continua? Isso. Sou eu. Falta Então tá. Posso continuar então? Pode. Bom, então eu estava falando um pouco dos fatores de proteção, né? E dos fatores de risco em relação à questão dos transtornos mentais na infância. Então, vamos lá. Então, a primeira questão é a família. Então, um dos fatores de risco que a gente tem é quando, infelizmente, na família, a gente não tem um cuidado muito consistente por parte dos cuidadores, sejam os pais ou sejam os familiares, né? Um fator de proteção é quando esse vínculo acontece de forma mais efetiva. Outro fator de risco é quando a criança ou o adolescente tem uma perda abrupta ou um abandono de algum membro da família. Pode ser uma morte ou pode ser um distanciamento. Isso é um fator de risco que ocasiona o transtorno mental na infância. O fator de proteção é quando na família a gente tem um ambiente acolhedor, né? Se torna um fator de risco quando a gente tem muita briga, muita discussão, discórdia no ambiente familiar. Então, resumindo, a família é bem importante para evitar a questão do transtorno mental na infância. Outra questão é a questão da escola, né? Eu acho que, como o Pedro falou agora há pouco, a questão da evasão escolar me parece um fator de risco, e a escola ela pode ser um potente aliado como fator de proteção quando a gente proporciona também um ambiente acolhedor na escola, quando a escola vê o aluno não só como um espaço onde ele vai aprender, mas um espaço onde ele pode se fortalecer também. Tem muitas escolas que colocam ações culturais, ações de lazer nesse espaço, e aí isso acaba sendo um fator de proteção, a escola sendo parte dessa rede de apoio para a criança e que o adolescente não desenvolva nenhum tipo de transtorno, né? E aí a gente tem também a comunidade. A gente vê como muito importante e como um fator de proteção muito grande a questão da educação, da cultura e do lazer também. Então, tem locais onde podem proporcionar isso, eventos, são fatores que vão ajudar muito na parte de prevenir a questão do transtorno emocional na infância, né? Eu acho que a atenção básica, ela priva muito por isso, assim, tentar prevenir. E eu acho que a questão da escola, junto, né, com a atenção básica e com todas as instituições de saúde, acho que faz bastante diferença para evitar, inclusive também no tratamento dessas crianças, né? Acho que a Paty vai falar um pouquinho melhor sobre a questão do transtorno mental na infância e também um pouco sobre como são as demandas que chegam para a gente no território, né? Acho que é isso. Vamos lá? Boa tarde. Eu sou Patrícia, sou psicóloga do CAPS Infanto Juvenil de Perus. E quando a gente pensa em falar, né, a respeito de saúde mental infanto-juvenil, pensando no público da educação, acho que a primeira pergunta que a gente se faz é por que isso é tão importante, né? Por que é tão importante fazer parceria? Por que é tão importante trabalhar junto? Então, acho que o Pedro e a Aline, eles foram falando tanto do fator de proteção, quanto dessa criança que é um ser social. Criança, adolescente, o indivíduo, ele é um ser social, então ele precisa transitar, ele precisa de apoio, ele precisa de cuidado. E aí fica muito complicado, para não dizer quase que impossível, né? Trabalhar só, né? Trabalhar sozinho. E quando a gente pensa no conceito de saúde mental, a gente tem que lembrar que saúde mental não é simplesmente a ausência de doença, não é simplesmente não estar doente, né? E sim, pensar num contexto, né, de completo bem-estar físico, mental e social. Então, nesse sentido, acho que o CAPS ele vem aí como também uma linha de cuidado, né, que é centro de atenção psicossocial. A gente olha esse ser humano de forma integrada, né, esse indivíduo de forma integral, e oferece cuidados em diferentes redes.
Quando a gente pensa na questão de demanda, né, vou falar um pouquinho para vocês da demanda da infância e da adolescência que a gente tem atendido hoje no nosso equipamento. O que vale ressaltar? O CAPS, ele não é como a Aline colocou na atenção básica, que é necessariamente uma porta de entrada para aquele indivíduo que sofre, né, ou para aquele indivíduo que tem alguma questão de saúde. Né, porque as pessoas elas vão procurar ajuda muito dificilmente para prevenção, mas geralmente quando já tem uma situação de doença, de dor, de sofrimento, né? O CAPS ele já é um serviço onde os pacientes que vão ficar aqui conosco são pacientes que têm um sofrimento psíquico mais intenso, né? Que é uma gravidade maior. Então, quando chega aqui para a gente, a demanda que vai permanecer no nosso espaço é esse público. Só para contar um pouquinho para vocês, né? Hoje nós temos 391 pacientes ativos, né? O que é isso? Que estão aqui no serviço, que participam de alguma atividade, que tem algum tipo de intervenção. E quando eu falo algum tipo de intervenção, é porque alguns pacientes têm uma gravidade tão grande que não conseguem nem chegar até aqui. São pacientes que estão num processo de isolamento social, de sofrimento, que não conseguem sair de casa. Então, pensando em 391 pessoas, né? Quais são os órgãos que mais encaminham para a gente? Então, a escola, ela está em segundo lugar, né? A gente tem como primeiro lugar a UBS, até por conta dessa articulação, né? Do cuidado aí no território. Se eu puder, só rapidinho. Eu acho que, assim, a UBS acaba encaminhando bastante, porque eu acho que é na atenção básica que a gente acaba também identificando um pouquinho essas crianças. Porque, como na atenção básica, principalmente na estratégia, né, na estratégia saúde da família, a gente tem uma continuidade do cuidado, né, um acompanhamento dessa criança, muitas vezes desde a gestação da mãe, a gente consegue muito identificar e avaliar quando algo vai acontecendo, né? Quando aquela criança vai ficando adoecida, né? E muitas vezes a demanda da escola chega pra gente, a gente faz essa avaliação também, e também acaba referenciando pro CAPS. Então, acho que é uma porta de entrada bem grande, né? Sim. Então, né, em segundo lugar, a gente vai ter rede hora certa, clínica, pronto-socorro, né? Essas redes de saúde mais pensando em emergência, ou talvez daquela família que não tem um acompanhamento na atenção básica, mas que em determinado momento vai procurar um pronto-socorro. E em terceiro lugar, a gente tem a escola. Então, de 391, 51 né, são oriundos das escolas. Isso a gente dividiu em rede, junto em rede pública e particular. A rede pública tem um número maior, né? Isso não, eu acho que a gente sempre faz uma pergunta, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, que é assim, isso significa que nós temos escolas implicantes ou implicadas? Né? E cada vez mais a gente percebe escolas implicadas, porque a gente tem todo um trabalho, que daqui a pouco a gente vai contar, né, de articulação de rede, de aproximação das escolas, que faz com que esses encaminhamentos cheguem de uma forma, né, mais organizada, mais sensata, né, mais sensível. Então, não é simplesmente o encaminhar, né? Na verdade, é articular o cuidado desse indivíduo. Cuidado do compartilhado mesmo, sim, né? Sim. E quando a gente pensa o CAPS, como toda a rede de saúde, como o SUS, nosso tão querido SUS, ele não trabalha só por diagnóstico, né? Mas, claro, às vezes a gente precisa se basear, né, em alguma questão do diagnóstico, até para pensar na forma de cuidado. E aí, pensando um pouco, né, nessa demanda maior que hoje a gente tem dentro do equipamento, em primeiro lugar, né, a gente tem 172 indivíduos, 162 crianças e adolescentes que têm a questão do TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. E aí, depois, em segundo e em terceiro lugar, a gente tem os transtornos de ansiedade e depressão, esses transtornos que estão no momento de maior gravidade, né? Não apenas aspectos, características iniciais. Então, um pouquinho do que a gente tem de demanda, né? E aí, acho que daqui a pouquinho a gente vai poder contar para vocês um pouco do como que funciona, que tipo de cuidados que a gente oferece também, tá bom? Eu vou colocar agora para vocês, tentar apresentar um pouquinho, umas fotos de algumas ações que eu acho que tanto o NASF quanto o CAPS, tudo em conjunto, né, que a gente vem desenvolvendo no território, que eu acho que é um pouco do objetivo dessa live hoje, é mostrar um pouco o que tem sido feito na nossa região, né, em relação a isso. Então, vou tentar colocar aqui para vocês.
sei se vocês conseguem ver? Mas você consegue ver direitinho? Parece que sim, tem que ver aqui no Face como está aparecendo, mas para mim aqui tá. Tá bom, que aí a gente vai falando um pouco. Tudo certo? Pode ir falando, Ali. Pode ir falando? Bom, então tá. Bom, tem algumas fotos aqui que a gente colocou, que são algumas ações desenvolvidas na escola, né? Então, por exemplo, essa ação foi uma ação que a gente fez do NASF, lá no MF Leonel, que foi uma procura da própria escola, né? Que como uma das diretrizes do PSE é promover a cultura de paz, a gente foi falar um pouco sobre essa questão, né? Da violência, enfim. E aí é um dia onde a gente foi conversar com os adolescentes. Isso é claro, né? Antes da pandemia, por isso que tá todo mundo junto, todo mundo sem máscara, enfim. Mas aí nessa foto, estou eu, o médico e o agente comunitário de saúde. Foi um dia bem importante. Eu acho que os CAPs também vão fazendo essas ações, né? Nas escolas, né, Paty? Bom, e aqui a gente colocou uma foto que foi com os professores, tá? Isso foi na MF Jaraguá. A gente costuma fazer algumas ações, né, de educação permanente para instrumentalizar um pouco os professores em relação a vários temas, mas inclusive em relação à questão de saúde mental, porque a gente sabe que hoje é um tema que os professores ficam bem angustiados, né, porque muitas vezes eu acho que os alunos veem o professor como alguém que vai acolher, como uma figura mais próxima, e aí o professor muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo que ele recebe, né? Ele recebe, às vezes, as pessoas falando alguma coisa muito triste, alguma situação de violência, e hoje, ultimamente, muita questão da autoagressão, né? Da tentativa de suicídio. Então, a gente acha bem importante fazer esse trabalho com a escola, com os professores, para tentar instrumentalizar mesmo um pouco eles em relação a como lidar com isso, né? Porque hoje não tem como estar separado. Eu acho que os professores ensinam, mas acabam também exercendo de alguma forma esse papel. Não que seja a responsabilidade deles, né, Paty? Eu acho que é algo que a gente pode ajudar, mas de alguma forma eles acabam entrando nisso, né? Acho que vale a pena dizer, né, que é isso. Às vezes o professor vem dizer para a gente, eu gostaria de ajudar, mas eu também não sei como, às vezes é uma demanda grande, às vezes eu fico preocupado de não fazer algo certo, né? Porque é difícil acolher sofrimento, né? Isso, é muito difícil, até porque quando a gente está fazendo uma escuta, aquela escuta, ela né, interfere diretamente no nosso jeito, ela atravessa as nossas questões também. Então, a conversa que a gente também tem com os educadores, né? O CAPS acaba fazendo um trabalho mais voltado para os educadores, pensando, né, também no cuidado dos alunos, né? Então, a conversa é sempre apenas do acolhimento, né, da escuta e do poder pedir apoio, né? Então, dividir a responsabilidade, acho que tem se tornado um grande fator de ajuda para também diminuir o estresse, para diminuir a preocupação, porque eu sei que eu tenho com quem contar, eu sei que eu tenho com quem falar sobre isso, eu sei que eu tenho com quem pensar a respeito dessa situação. Né? Então, acho que tem sido algo bem efetivo. E até eu acho que até um cuidado, né, que a gente vai tendo com esse professor, que em determinados momentos a gente vê que até vai adoecendo também com essa carga que ele vai recebendo de alguma forma e não tem para onde extravasar. Então, assim, ele tem para onde, que no caso é a gente, a parte da saúde, que eles podem dividir isso, né? Acho que esses momentos são bem importantes. E também, né, a própria educação, né, tem o NAPA, né, tem outros pontos de apoio que fazem essa interlocução aí constante com a gente, né, no sentido de oferecer esse cuidado. Claro, sabemos que faltam coisas na saúde, faltam políticas públicas em saúde, em educação, mas o que é que a gente consegue fazer para a gente não se paralisar? Né? E eu acho que isso vale muitas vezes a gente conversa com a escola no sentido da família também, né? Como é que eu trabalho esse aluno com a família e apesar da família? Né? Para a gente não se paralisar diante do que está difícil. Enxergar, entender o nosso limite, mas não se paralisar. Aí, essa próxima foto aí, então a gente vai colocando algumas fotos de intervenções que a gente tem. Por exemplo, esse é um grupo que a gente
realiza do NASF, que é de prevenção e de promoção à saúde, e no sentido também muito do que a Paty falou, de não ir pelo diagnóstico, né? Por exemplo, nesse grupo a gente tem várias demandas, mas que a gente consegue trabalhar tanto a habilidade socioemocional, quanto a questão da dificuldade de aprendizagem, tudo junto, né? Alguns transtornos de ansiedade, de depressão em relação às crianças, mas tudo junto mesmo, né? Só vou puxar aqui também para o aspecto do consumo de substância, né? O assunto drogas, que é, principalmente nos últimos anos de ensino fundamental e ensino médio, é bem forte, é bem presente nas escolas, tanto para alunos, pedagogos, os professores, essa temática é decorrente. E cada OBS vai ter uma maneira de lidar com essa temática, mas eventualmente a gente é convocado via UBS, que foi, por sua vez, convocado pelas escolas, para discutir essa temática dentro de escolas, a temática das drogas, de como prevenir o consumo, de como dialogar diretamente com esses alunos. O CAPS já fez isso e tem o hábito de fazer isso. Nós já fizemos com professores, discussões, né, para potencializar os professores, embora só reafirmando e reiterando o que as meninas trouxeram, os professores também trazem uma forte carga conteudista, a qual eles têm que dar conta. Então, fica puxado para dar conta das outras coisas. Então, nós queremos, na medida do nosso possível também, ser um ponto de suporte nesse sentido. Então, a presença dos CAPs nas escolas para discutir consumo de substância. Eu acho que é isso. Assim, nas fotos que eu estava mostrando agora aqui, eu acho que é muito importante que a gente também tenta fazer esses grupos, essas intervenções no território, né? Por exemplo, esse grupo é feito na Biblioteca Érico Veríssimo, tanto o grupo de crianças quanto o grupo de adolescentes, com o NASF Rincão e o NASF Elísio também, em parceria, feito no território. Por quê? Assim, a gente acha importante que tanto os pais, quando vão levar as crianças, quanto os adolescentes, acessem, né, Pedro, assim, a cultura. E, por exemplo, na Biblioteca Érico Veríssimo, é muito legal que tem o projeto TEIA, né, que é em relação à inserção no mercado de trabalho, né, e aí, assim, muitas vezes tem muitas crianças e adolescentes que nem nunca entraram numa biblioteca, ou então que não têm acesso à questão da leitura. Então, a gente fazer esses trabalhos no território também está sendo bem rico. A gente faz um trabalho também, um grupo no SIC Oeste, que também tem inserção no mercado de trabalho, aulas, cursos, também bem interessante, né? Eu queria pegar carona e reafirmar como é interessante as bibliotecas aqui do território, viu? Mais para frente vai aparecer uma fotinho minha fazendo grupo com adolescente na Brito Broca. E essas bibliotecas, tanto a Érico Veríssimo quanto a Brito Broca, elas se colocam como espaços culturais multifacetados e muito bacanas. E é isso. Eventualmente, o jovem que nunca foi numa biblioteca, tem ojeriza só de ouvir o nome, chega lá e se deslumbra e tem acesso e reconhece algo que pode mudar sua trajetória. Eu acho que vale a pena, né, ressaltar, né? A saúde, ela é ampla, né? Então, assim, cada vez mais a gente busca, principalmente, acho que não tem como trabalhar criança e adolescente sem pensar no que faz sentido para eles, sem pensar no território que eles estão, que eles reconheçam esse território, né? E o CAPS, acho que ele vai nascendo aí com a questão da reforma psiquiátrica, que fala do quanto é importante o cuidado em meio aberto, né? De quanto é importante o investimento no território. E o tempo todo dizer que não é porque você tem um diagnóstico psiquiátrico, ou porque você tem um sofrimento psíquico, você não pode estar naquele lugar. Você pode e deve estar nesse lugar. Né? E o nosso ocupar esse espaço. Acho que o tema até ocupa, né? Quando a gente ocupa São Paulo, ocupa Pirituba, Jaraguá, ele é muito pertinente, né? Porque eu acho que é isso que a saúde também quer, né? Que as pessoas, indiferente do que elas tenham, indiferente do que elas apresentam, elas possam estar no território. E a gente vai oferecer possibilidades para que elas estejam sem sofrimento. Sem sofrimento para elas e sem sofrimento para aqueles que também as acolhem, né? Porque também simplesmente
né, pedir para que algumas coisas aconteçam sem oferecer estrutura, né, não faz sentido. Então, acho que a saúde mental também cada vez mais, né, faz esse investimento no território. É por isso que a gente luta, né, pelo cuidado em meio aberto e pela liberdade. Acho que a gente, aqui nesse grupo que a gente está agora falando, é o grupo de infância, né, é uma parceria entre o CAPS, o SECO de Araguá, o NASF Rincão e o NASF Elísio, né? Então, que a gente começa, acho que voltando aí um pouquinho a falar através desse grupo. Muitas vezes, criança de CAPS só podia estar no CAPS, né? Era difícil para outros espaços receberem essas crianças, né? Mesmo até espaços da saúde. Difícil não porque eles não queriam, não é essa a questão. E sim porque às vezes não existia a estrutura, não existia, né, a articulação para que isso acontecesse. E aí a gente começa a pensar em um cuidado de saúde mental no território. E surge este grupo no Espaço do SECO, ele é um grupo de saúde mental de infância, então são crianças de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos. É feito um trabalho quinzenal, enquanto as crianças estão em algum tipo de atividade, os pais também estão sendo ouvidos, acolhidos, né, tem um cuidado para eles. Esses casos, eles são discutidos previamente, né, na UBS, no território, através de algum encaminhamento, para que a gente pense a melhor forma de cuidado. Tá? É um grupo que acontece aí há mais ou menos 7 meses. Agora, por conta da pandemia, né, estamos num momento um pouco mais estacionado, mas é um dos exemplos também do grupo de território. E eu acho que é importante porque nos nossos grupos a gente vai tentando colocar os pais, as famílias, né, junto nos grupos. Então, nas fotos que vocês viram em cima no grupo que a gente faz do NASF e o Beabá, por exemplo, em muitos momentos eles estão juntos, a gente vai tentando fazer uma orientação, tentando acolher também esses pais, né? E no grupo infância isso também acontece. Enquanto alguns profissionais ficam com as crianças, outros ficam com os pais para fazer esse acolhimento e essa orientação. Acho que é isso. Acho que eu vou... Acho que só para encerrar e para a gente abrir aí, a gente viu que tem 2 perguntas, né? O CAPS também faz um trabalho com as escolas, mais específico, que é chamado Grupo Ponte. Como é que funciona? Então, a escola pode agendar um horário aqui no nosso equipamento, através do telefone ou do e-mail, depois no final a gente pode passar para vocês, para fazer uma discussão de caso, ou de um aluno que já está na escola, que faz acompanhamento com a gente ou na rede, ou de um aluno, né, de uma família, de um caso que a escola está pensando como cuidar melhor. Né? Então, ele não precisa estar aqui, né? Às vezes é aquele aluno que a gente quer olhar um pouco para ele de um jeito diferenciado. Então, você pode ligar e agendar para essa conversa. Uma outra proposta também do Ponte é que a gente faz encontros mensais com a equipe, né, com professores de escolas de ensino infantil, creches, né, e EMEIs, e depois de EMEFs. E agora a gente tem a participação de algumas professoras do Estado também, né, para fazer discussões a respeito de temas que elas acham pertinentes, temas que a gente possa pensar num cuidado aí coletivo. Então, a gente faz no CEL Perus, aqui por enquanto, são encontros mensais. As UBSs começam também a estar, né, nessa articulação aí de cuidado, porque acho que cada vez mais todo mundo percebe que precisa estar junto, né? Os recursos, eles não são tão grandes quanto a gente às vezes acha que precisa, mas os que a gente otimiza, a gente fez uma forma de trabalho conjunto, tá bom? Nós vamos responder as 2 perguntas que temos aqui, e caso vocês tenham alguma outra, a gente fica à disposição. Vou ler? Sim, acho que é importante ler, né? A gente tá... Na verdade, chegaram mais algumas. Depois eu posso passar para vocês também, que está chegando para mim aqui também, tá? Você quer você fazer as perguntas então, Márcia? Você prefere? Não, Márcia. É que eu posso fazer já num bloquinho, se vocês quiserem, aí vocês já vão respondendo. Pode ser? Pode ser. Tá. Então, assim, uma delas, acho que vocês viram aí, talvez vocês já até tenham falado sobre, né? Que é se vocês tratam só
os pacientes ou a família também. Vocês falaram de algumas ações, né, que vocês fazem envolvendo as famílias também. A Miriam Figueiredo fez uma pergunta sobre um projeto que acho que chegou a ser aprovado, não sei se sancionado, se ele foi sancionado, de incluir psicólogos dentro das escolas, e se, na opinião de vocês, isso é importante para os alunos, se isso ajuda o trabalho, né? A Eliette, que é da ETEC Jaraguá, agradece aqui a Patrícia do CAPES pelo acolhimento. A Bianca Gregório perguntou a partir de qual idade é ideal iniciar esse tipo de diálogo com a criança, de prevenção, né, em relação ao que a Aline citou, né, na fala dela. O Orlando, né, diz que tem uma filha de 12 a 15 anos, e referente ao que a doutora Aline disse, se esse assunto deve ser tratado por ambas, e a família, como que é a parte da família, ou como a família pode também ser orientada nesse sentido. A Marilda, a adesão da família é fator decisivo, mas vocês conseguem isso, né? A escola consegue isso? No confinamento, como é feita a continuidade do atendimento, né? Vou passar essas inicialmente para não ser muitas, depois a gente vai trazendo, se tiver outras, e eu também vou querer falar um pouquinho depois. Gente, eu vou só pincelar inicialmente com relação à família, tá? A gente vê como uma porcentagem grande do sucesso, da melhora dos nossos jovens, a participação familiar. O profissional tem que ter uma boa distinção para observar essa relação familiar. Eventualmente, ali está a semente do próprio caminho terapêutico a ser feito. Claro que vai ter o aspecto da negligência, do pouco diálogo, mas, eventualmente, a droga também vai pegar uma brecha numa relação um pouco simbiótica no contexto familiar. Então, é muito importante, no CAPES a gente tem 2 grupos familiares, já teve 3, mesmo nos atendimentos individuais, a gente sempre convoca a família, e a gente observa que quando a família está mais próxima, nosso trabalho fica muito mais fácil, porque é dividida a responsabilidade, né? Então, isso com certeza vai ser um dos eixos centrais do cuidado, tá? Às vezes a gente não vai ter família para poder contar. Isso é um adendo importante também. Eu acho que aqui no CAPES, né, e aí a Aline também vai poder falar um pouco, né, criança é resposta do ambiente, né, muitas vezes, na maioria delas. E então aqui, né, a gente sempre busca, né, o olhar, o cuidado da família em relação a essa criança, mas também em relação a ela mesma. Às vezes a família realmente não consegue, né? Às vezes para a família é tudo muito novo, é tudo muito diferente. Então, buscar ajuda nessa responsabilização, como o Pedro falou, quando a gente tem uma família que consegue estar, que consegue investir, faz muita diferença, mas também é ajudá-la a dar essa ajuda, a entender que ajuda é essa, por isso que a gente tem o que a gente chama de PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, né? Cada família vai ter as suas potencialidades e as suas necessidades. E a gente tem um número grande também de crianças que estão em SAICA. Eles têm uma família, todo mundo tem uma família, né? Só que naquele momento eles não estão com ela. Pode ser que eles terão em algum outro momento, pode ser que não. Então também, assim, é um grande desafio aí pra gente, né? Até também não estigmatizar essas crianças de SAICA, né? Porque às vezes o fato do abandono é correspondente a ter uma questão psiquiátrica, ter um transtorno, ele precisa de cuidado. Será que realmente é isso? Então, é sempre ter esse olhar singular, e sim, a gente oferece, geralmente, enquanto a criança ou o adolescente está nos seus cuidados, a gente faz os atendimentos terapêuticos das famílias, e também quando a gente tem festas, ou algum outro tipo de evento, algumas saídas, porque a gente também, né, faz bastante saída para o território, a família é inserida.
sempre que, né, a gente entende que é necessário. Inclusive, até no começo do ano, a gente que é do NASF, a gente estava tentando programar um grupo, que acabou acontecendo 2 vezes, que é um grupo mais psicoeducativo mesmo, para a gente instrumentalizar esses pais, porque com as mudanças que vêm ocorrendo, né, enfim, na sociedade, na atualidade, em relação até tecnologia, enfim, esse aumento de tentativa de suicídio, essa questão da autoagressão, a gente vê que muitas vezes os pais eles não sabem mesmo como lidar, e eles ficam realmente perdidos, né? Às vezes não é que eles não vão lidar porque eles não querem, porque eles não sabem como fazer isso, né? E aí a gente veio até com essa ideia de fazer um grupo até de família, né? Que a gente intitulou como Papo em Família, para conversar e tentar instrumentalizar mesmo esses pais, tentar ensinar um pouquinho esses pais como a gente pode lidar com esses fatores, né? Então, eu acho que, no geral, eu acho que a saúde se preocupa bastante, né, com a família. A gente, como a gente falou anteriormente, é um fator de proteção, né, e aí a gente vê como um fator bem potencial para ajudar na questão da saúde mental da criança e do adolescente, né? E eu acho que quando a gente entra no atendimento com a família, né, disposto também o quanto a gente aprende, né, o quanto que eles ensinam pra gente, o quanto que eles já têm as respostas, e às vezes eles só precisam de alguém que diga que o caminho é esse mesmo, né? E claro, gente, né, tem também a dificuldade, tem muitas coisas, né, tem aí, a gente tem pai, mãe ou qualquer outro membro da família, às vezes precisa ter uma carga horária de trabalho muito grande, e por vezes não consegue estar presente, então tem muitas outras coisas. E tem um detalhe, só para finalizar, acho que a temática família. Muitas vezes a família não vai ser a família nuclear, não é? Isso. Muitas vezes a família vai ser o tio, vai ser um avô, vai ser o padrinho, né? Então família também a gente vai ter que ter um olhar amplo para isso, senão vai restringir. A segunda, falando do projeto de incluir psicólogos dentro das escolas e o quanto a gente acha que isso seria importante para os alunos. Eu acho que é importante a gente distinguir um pouquinho do papel do psicólogo escolar, né? Claro, né? Acho que não só por ser psicólogo, acho que hoje a gente fala como agente de saúde mental, nós três aqui, né? A saúde mental não é restrita ao psicólogo, muito pelo contrário, né? Cada vez mais a gente tem, acho que aí a sorte, né? Ou não sei qual palavra usar, de ter profissionais de outras áreas com nível excelente de escuta, de acolhimento, de cuidado, né? Mas a gente entende que precisa haver um cuidado na escola para a saúde mental, né? E que muitas vezes, né, o professor ou precisa de alguém que auxilie. Então, o psicólogo escolar, né, acho que é importante dizer que ele não vai fazer a terapia, né? Porque muitas vezes a gente pensa nisso, tem que ter o psicólogo que vai fazer a terapia. Ele vai dar um apoio institucional. Então, pensando nesse sentido, sim, a gente considera muito importante, né? Que tenha essa base de apoio, que esse psicólogo consiga fazer também a interlocução, né, com os outros setores, que ele possa dar apoio no processo de ensino-aprendizagem, né, que ele possa promover saúde mental, né, dentro da escola. Aí sim, nesse sentido, acho que a gente considera bem importante. E talvez a importância também de nos projetos dos professores, enfim, nas matérias, incluir cada vez mais a questão das habilidades socioemocionais. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu acho que muitos professores já têm se esforçado para fazer isso, né? Durante a sua disciplina, trazer algo relacionado à questão das emoções. Isso eu acho que está sendo bem importante, está sendo bem potencializador na área da educação, porque eu venho percebendo esse esforço, né? De, no meio da aprendizagem, incluir a questão socioemocional. Eu acho que isso é um fator que já ajudaria também bastante, né? E eu penso também, verificando experiências de psicólogos na atuação da escola, um espaço de escuta e de diálogo real, das questões reais da criança, do adolescente. Eu acho que isso traz a aposta de um psicólogo é apostar na saúde de trazer suas questões como elas são, sabe? Acho isso muito importante. Muitas vezes vai precisar restringir. Uma sala de aula de 40, né? É muita gente. Fazer estratégias adequadas para ter uma coisa mais subjetiva e qualificada, né?
E lembrando que nem todo educador tem que ter a habilidade ou o desejo, né, mas assim, de fazer dessa forma, né? Cada um vai ter a sua contribuição, de acordo também com o seu jeito, com a sua personalidade, com o que consegue, né? Então, acho que a gente consegue aí fazendo esses ajustes. Obrigada, Eliette, que você fez aqui um agradecimento. E a outra, ela vai dizendo, a partir de qual idade é ideal iniciar esse tipo de diálogo com a criança de prevenção que a Aline acabou de citar? Uhum. Eu acho que a questão da prevenção, eu acho que a gente pode ter desde que a criança nasce, eu acho que a gente consegue proporcionar, talvez no ambiente, um ambiente mais acolhedor para a questão do desenvolvimento da saúde mental. Acho que para conversar sobre a questão dos sentimentos, de emoções, para abrir o diálogo com a criança, eu acho que não tem idade, eu acho que desde pequeno isso já pode acontecer. Tá? Então, eu vejo crianças de 2, 3 anos, a gente já podendo falar com a criança sobre emoções, no sentido de, por exemplo, não reprimir as emoções da criança, né? Então, por exemplo, se ela está chorando, tentar identificar e tentar perguntar e estimular para que ela fale das emoções, para que ela fale dos sentimentos, do que está acontecendo com ela. Eu acho que isso é bem importante. E desde o princípio, desde quando a criança se dá para a gente, dá para a gente começar a tentar ensinar ela a identificar um pouco das emoções, né? Então, eu acho que o trabalho de prevenção começa aí. Quando a gente começa a falar um pouco com a criança sobre, eu acho que a gente tem jogos que proporcionam isso, né? Eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante, que dá para prevenir agravos de transtornos emocionais ou sofrimento psíquico na criança, né? Até 3 anos de idade, né, a gente considera a criança muito ainda, né, ligada à família. Então, assim, terapia psicológica mesmo, a gente acaba não indicando até 3 anos de idade, dependendo da questão. A gente sempre vai trabalhar pais e criança até 3 anos, a não ser que já seja um transtorno de neurodesenvolvimento, né, alguma coisa aí sim, mas pensando em estimulação. Agora, acho que a criança também ela vai dando pistas para a gente de que ela já está querendo saber algumas coisas, né? De que algumas coisas já geram curiosidade. A gente pode conversar com a escola, entender qual é o projeto que a escola está pensando e fazer junto, né? Acho que isso é super possível, né? Comentário do Orlando e do... O Orlando, né? Ele fez 2 comentários. Uma filha de 12 a 15 anos, referente ao que a doutora Aline disse, né? Sobre esse assunto, deve ser tratado por ambas, e a família como fica. E hoje, conversando com essa filha, ela disse que não só ela, mas todo mundo precisa de apoio psicológico, por tudo que passa. E eu nunca havia pensado nisso. Quantos não pensam assim? Eu acho que, quando a gente está falando de adolescente, né? O adolescente, ele passa por algo que a gente chama de crise normal da adolescência. Então, geralmente, né, não podemos dizer que todos, mas uma grande maioria vai passar por essa crise. E quando a gente passa por um processo de crise, é normal que a gente ache que a gente vai romper, né? Crise, nossa, o que vai acontecer? Estou em crise, como essa que a gente está passando agora. Medo do futuro, expectativa, ansiedade. Então, o adolescente, ele naturalmente passa por isso. A questão da identidade, né? A questão de quem sou eu, do que eu gosto, o que eu vou ser quando crescer, né? Então, acho que quando ela fala todo mundo precisa de apoio psicológico, né? Nós 3 psicólogos poderíamos concordar aqui. Nossa, é isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar assim, quando eu falo em apoio psicológico, o que é que eu estou pedindo? Qual é a minha demanda? Será que eu estou falando de uma demanda por escuta? Porque aí não necessariamente precisa ser, né? Será que eu estou falando de uma demanda para encontrar coisas que me trazem prazer? Que eu estou falando de uma demanda para ser mais feliz, né? Então, a gente também pode encontrar o cuidado em outras fontes, né? O apoio psicológico, ele é uma das opções, ele não é o único. Acho que a gente tem sempre que considerar isso, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, habitualmente, os adolescentes, eles não procuram o nosso serviço, né? Eu acho que não é uma procura muito espontânea. Sim. Eles não gostam muito de acessar o serviço, principalmente a UBS, assim, a gente vê que não é um lugar que eles gostam de frequentar. Se eles estão lá, geralmente é porque estão obrigados pelo pai e pela mãe,
né? Então, eles não têm acesso. E por isso que eu acho que a gente vem tentando facilitar esse acesso. Por exemplo, quando a gente faz um grupo na biblioteca, então é bem mais fácil para eles chegarem até a biblioteca. E os nossos grupos, geralmente o apoio que a gente dá é muito do que a Paty falou. É uma coisa mais de escuta, de uma escuta mais aberta, sem julgamento, sem preconceito, dessas angústias e da ansiedade que o adolescente vai passando. Né? Então, sim, eu acho que dá para a gente ter um apoio psicológico, mas não necessariamente todo mundo precisa desse apoio. Mas eu acho que todo adolescente precisa, sim, da escuta. Precisa, nesse momento, extravasar um pouco das angústias. Não que necessariamente seja com um psicólogo, mas precisa desse espaço. E aí, até para a gente entender se tem alguma coisa mais agravada, né? Isso. Que é isso, né? Nessa escuta que pode ser feita na OBS, que pode ser feita pelo professor, enfim, né? Se tiver um sofrimento mais intenso, então essa crise é comum. Agora é um sofrimento que paralisa, é um sofrimento que começa a fazer rompimento de laços sociais, né? Eu já não consigo estar com as pessoas que eu gostava de estar, eu já não consigo ter prazer naquilo que eu tinha, né? Eu começo, às vezes, a me machucar de alguma forma, eu começo a pensar em me machucar ou machucar o outro. Aí já é um outro momento. A gente precisa observar com mais cuidado, né? Com certeza. Acho que tem Tem mais uma. Tem o Antônio, ele vai dizer, eu não sei se a gente entendeu direitinho, a gente vai responder, mas qualquer coisa ele pode pôr um outro comentário. Vai dizendo, não existe política pública para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos. Não sei em que área, né? Fiquei em dúvida do que ele... Ter psicólogos na escola pode fugir do objetivo pedagógico e comprometer gastos na pasta da educação. A escola não pode ser extensão da saúde, alimentação, logo professores farão tudo, menos lecionar. Desculpe-me ir ao contrário. Eu acho que, Antônio, você tem razão na cautela, né? Acho que a gente tem que ser cauteloso sempre, né? No nosso papel, no nosso objetivo, ele tem que ser claro, né? Agora, falando aqui da saúde mental, o que a gente tem visto cada vez mais é que a escola é um espaço de cuidado, né? A educação é uma forma de cuidado. É inevitável, né? Acaba sendo inevitável, um anda com o outro. Então, assim, do mesmo jeito que a saúde não pode também ficar dando laudos ou dizendo a escola tem que funcionar assim, 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 né? Mas precisa conversar com a escola para saber o que está acontecendo no âmbito de saúde. Acho que, né, a escola também precisa conversar com a saúde. E, Antônio, essa parte que você falou de não existir legislação, se você quiser comentar para esclarecer, não tem problema. E já me veio o ECA logo de cara quando você pontuou essa não existência de uma legislação. Não deu para entender. Políticas públicas. De políticas públicas? Políticas públicas. Ele fala que não tem políticas públicas para até 18 anos incompletos. E o CAPCJ é justamente uma política pública para essa população. Tudo bem. Mas não seria a presença do psicólogo justamente uma maneira de desafogar um pouco mais o professor? A gente pode pensar por aí, né? Mas a gente ficou sem responder alguma coisa que eu acho que vai se perdendo. Eu gostaria de fazer alguns comentários, enquanto isso, se mais alguém quiser se manifestar, vai colocando nos comentários, né? Assim, eu atuo como supervisor escolar, né? E no meu trabalho, a gente discute muito uma educação democrática e inclusiva, né? E integral, né? Quando a gente fala integral, a gente está preocupada com o sujeito em todas as suas dimensões, né? Seja ela cognitiva, mas também física, emocional, social, né? Quando a gente... E aí, isso também implica... isso também implica na necessidade de uma rede de proteção social, né? Porque a gente vê a educação... Uma educação integral e acolhedora, ela pressupõe também estar integrado com os outros equipamentos sociais, com as outras políticas públicas, né? Quando a gente fala de uma escola democrática e inclusiva, a gente se preocupa também com as diferentes formas de discriminação que a gente vê presente, né? Então, assim, muitas vezes a discriminação ela pode estar presente no cotidiano escolar de diversas formas, ou mais explícitas
ou mais veladas, né? E, às vezes, a própria evasão escolar, ela pode ser um resultado, né, de não ter conseguido acolher, né? Às vezes, assim, não... só vou pedir, se vocês puderem fechar um pouquinho o microfone, acho que está dando algum ruído, enquanto isso, só enquanto eu termino. Isso. Então, esse não acolhimento não significa que quem não acolhe perceba, né? Perceba que, de alguma maneira, está excluindo. Às vezes não percebe, mas a gente vê concepções tanto de educação quanto de formação na vida que pode levar à não aceitação do diferente, à exclusão. No Ocupa Cidade, nós temos diversas mesas, inclusive de gênero, né, e de relações étnico-raciais, que mostra o quanto ainda, né, muitas vozes são silenciadas, né? E eu já vivi experiências, assim, de uma escola democrática que acolhe a todos os alunos sem julgamento e não utiliza, por exemplo, artifício de transferência compulsória ou coisas do tipo para os adolescentes, né? E essa mesma escola já sofreu ataques, né, de familiares de outras crianças, por exemplo, que entende que aquele adolescente é indesejável naquela escola, né? Principalmente quando identifica o uso de substâncias, né, pelos adolescentes. Então, é como se a escola não fosse o lugar dele, né? Que aquele caso já seria um caso de polícia, um caso de tratamento, mas desde que fora da escola, né? Então, a gente ainda vive situações de discriminação e de não acolhimento, né? Até o nome das nossas ações aqui, quando a gente fala Ocupa a Cidade, ontem, na mesa da noite, que foi de abertura, assim, oficial, teve uma pessoa do movimento de moradia lá da Zona Sul, que ela disse o seguinte: quando a gente fala que o Estado não chega na periferia ou que falta políticas públicas, ela disse assim, tem sim, só que tem, por exemplo, quando o camburão entra lá dentro da favela ou da comunidade com o seu giroflex ligado, isso é política pública, isso chega, né? O que talvez não chegue suficientemente, em quantidade suficiente, né, seja aquela política pública de proteção, porque vocês mesmos disseram a extensão do território que vocês atendem, né? E se a gente for ver quantos profissionais trabalham para atender toda essa extensão, talvez ainda precisasse, né, de uma outra estrutura, de mais gente para atender todo mundo. Então, quando o Antônio fala que não existe, eu acho que tem uma insuficiência ainda, né, que deveria ser mais ampliada. Por outro lado, quando a gente fala ocupar, né, ocupar invadir, invadir é estar onde eu não tenho direito. Ocupar é ocupar onde eu tenho direito e não me permitem acessar esse direito, né? Então, às vezes, as próprias crianças e adolescentes, elas têm que ocupar um espaço, inclusive nas escolas também, que às vezes lhe é negado, né, ainda. E eu acho que tem muita reflexão a ser feita, isso que o Pedro falou, quando as escolas chamam para conversar, eu acho importante. Eu não tenho certeza se seria a solução ter o psicólogo na escola, porque também depende de como essas relações se estabelecem também, né? Assim, não sei se isso seria o suficiente. Eu não falei na minha apresentação, mas a minha graduação também foi em psicologia, né? Eu fiz a minha formação em psicologia, mas sempre atuei na educação, né? Já estou há 23 anos atuando na educação. Mas eu entendo muito bem quando vocês falam da questão do espaço de escuta e acolhimento, né? Que pressupõe, inclusive, uma atuação pedagógica com escuta e acolhimento, que já faz bastante diferença, né? E esse acolhimento, ele tem que ser aos estudantes, eles têm que ser as famílias,
E a própria escola tem que acolher os educadores naquilo que eles se sentem aflitos, né? Também até a Secretaria de Educação deveria acolher os profissionais da educação nas suas angústias e aflições também. Isso eu acho que a gente ainda pode construir melhor, né? Eu entendo que talvez a formação continuada, esse espaço que tem na escola de poder abrir mais espaços de diálogo e de circulação da palavra, tanto entre os profissionais quanto com as crianças e os adolescentes, e com a comunidade também, eu acho que isso dá para ampliar, inclusive, que ideia a gente tem de atendimento terapêutico, que ideia a gente tem de atendimento em saúde mental, que parece que ainda, às vezes, parece aquela coisa só do atendimento individual, né? Que pode ser pensado já quando vocês mostram os espaços das bibliotecas, o espaço do território, já pode ter uma acessibilidade, né, de encontros ou de possibilidades que não se resume a um atendimento individual, né? E eu acho que isso pode ser, sim, mais pensado, mais construído em conjunto, né? Acho que a escola e os equipamentos de saúde, e eu aposto muito nessa possibilidade para a gente conseguir avançar no acolhimento dessas crianças e desses adolescentes, porque eles estão em situação de vulnerabilidade social, na sua grande maioria, principalmente no nosso território, né? Independente da pandemia, mas acho que a pandemia só escancarou, né? Deu maior visibilidade para isso. Aí, se vocês quiserem comentar um pouquinho. Abriu, né? Eu fico pensando num aspecto que é o seguinte, né? Essa questão que o Antônio, né, perguntou com relação ao orçamento. Fico pensando, né? Se a gente tivesse... a gente teve, há uns aninhos atrás, aí, um congelamento de gastos na saúde. A gente aqui no território, por exemplo, já identificou inúmeras vezes a necessidade de mais um CAPS infanto-juvenil, né? Para dividir um pouco as ações, o acesso e a população. A gente tem o Iperus, a gente poderia ter o Iperituba também. O cálculo da política de saúde prevê isso. E nas escolas, né, a questão orçamentária, se a gente tivesse professores eventualmente mais bem remunerados, uma classe com menos alunos, que você pudesse naturalmente decorar os nomes, saber quem é quem ali, ter mais tempo, né, para cuidar, uma carga horária reduzida, tudo isso aliviaria bem, eventualmente você, idealmente, nem precisaria de psicólogo, ou, no máximo, um auxiliar pedagógico, psicológico, enfim. Mas a gente vai lidando com a realidade e com o possível, né? Acho que a gente tem mais algumas perguntas aqui que talvez a gente já possa ir dando sequência, né? A gente não falou, acabou não respondendo da Marilda. Ela fala se a adesão da família é fator decisivo, né? Ela afirma se a gente consegue isso e no confinamento como é feita a continuidade. Acho que a gente foi falando um pouco da família. O que eu percebo aqui é que eu acho que é um pouco parecido com a escola. Os menores, a gente consegue uma adesão maior da família, né? Conforme parece que vai passando, né, a idade, aí adolescente, 14, 15, a adesão vai ficando menor. Isso, gente, é porque não dá para a gente entrar aqui nos pormenores, na questão social, na questão de território, na questão que a gente, né, às vezes o acesso mesmo para a família chegar. Então, estou falando bem a grosso modo, se alguém depois quiser falar um pouquinho mais sobre isso, a gente pode. No confinamento, a gente tem feito, todos, né, acho que temos nos reinventado, pensado formas de cuidado. Então, no CAPS, a gente continua com os atendimentos individuais daqueles pacientes que estão em situação de crise, porque são pacientes que não podem ter um atendimento interrompido, né? É uma crise, eu não tenho como deixar aquela crise sem estabilizar, ou um paciente que está num sofrimento muito intenso. Então, a gente tem feito o telemonitoramento, né? Tem feito ligações, né, para os pacientes, acompanhamentos semanais ou quinzenais, depende, né, de acordo aí com a necessidade, ou diários, né? É muito dependendo do que cada um necessita.
e aqueles que precisam têm vindo ainda com todos os cuidados necessários, né, para o atendimento, tá? Isso se manteve. E essas conversas também, algumas lives, né, algumas conversas online, até para que eles possam ver a gente, ou perguntar, ou também tem essa disposição. Até assim, no NASF, o que a gente tem utilizado muito é a questão, e o CAPS eu acho que também, a questão da visita domiciliar, né? A gente vai até a casa da pessoa, porque, assim, principalmente em relação ao UBS, por conta da questão da pandemia, o quanto que é uma situação de risco a pessoa ir até o serviço de saúde. Então, alguns casos que precisam de um acompanhamento, que às vezes não dá pelo telefone, tanto com criança, quanto com adolescente, adulto, idoso, isso para todos, a gente tem feito visita domiciliar, lógico, com toda a proteção necessária, né, mas a gente não deixa de acompanhar. Eu acho que os casos que são um pouco mais tranquilos pelo telefone, mas os mais graves a gente continua esse acompanhamento presencial de alguma forma. No CAPS Álcool e Drogas, mesma coisa. A gente atende pessoas de todas as idades, né? Mas, eventualmente, pensando na perspectiva infanto-juvenil nossa, casos mais graves necessitam de acompanhamento e a gente utiliza os recursos tecnológicos. Muitas vezes a gente tem que fazer visitas, né? Então, não pode parar completamente, que a gente está na seara dos serviços essenciais, né? E claro, né, gente, essa questão da insuficiência, né, dos serviços ou dos recursos, né? Sim, né, ela acontece, eu acho que, né, a gente sempre pensa em outras perspectivas, mas o que a gente tem feito, né, cada vez mais otimizar o que é possível, trabalhar em território, e pensar com outros atores, né? O que cada um pode fazer para minimizar o sofrimento do outro e o seu sofrimento também, né? Depois o Antônio faz alguns comentários aqui a respeito do cuidado com o educador. Sim, né? A gente concorda muito, né, dessa necessidade, como também do cuidado com o profissional de saúde, né? Aquele que cuida, aquele que está perto, aquele que escuta, ele precisa de um cuidado, sim, né? Porque às vezes vem essa pressão para que ele tenha alguma coisa que ele de fato não consegue, né? Por isso que fica mais fácil quando a gente divide, né, Paty, as responsabilidades, sim, quando a gente vai compartilhando, né? Então, quando não é só de um, quando não é centralizado em um serviço ou em uma instituição, é bem mais tranquilo, bem mais leve, e a gente consegue, inclusive, adoecer menos, né? A gente evita esse adoecimento. Então, por isso que a gente pede sempre as parcerias, né, intersetoriais, que são importantes para isso, né? E o acolhimento, gente, né? Essa palavra acolhimento, né, ela é quase que... não tem como separá-la, né, de um educador, de alguém que tem como objetivo cuidar do outro, trabalhar com o outro, né? Muito difícil não ter essa postura acolhedora. A empatia permeia todos os momentos, né? Sim, sim. Né? É claro que isso daria assunto para outra live, né? Se a gente fosse falar aqui de acolhimento, né? Com todas as outras questões que aparecem. Acho que tem o bloco 5. Tem outras duas perguntas, vamos ter, eu não sei assim, o nosso tempo como está, vou tentando aqui. A Carolina Borges Campos, né, ela fala educação e saúde se complementando no cuidado integral à criança, adolescente e sua rede estendida de família ou cuidadores, parabéns pela live. O Orlando vai falando de outras questões, né, de lidar com emoções dos alunos, né, acho que a gente abordou um pouquinho. Tem uma pergunta da Paty Iglesias, que é quando um professor percebe que um aluno tem um comportamento atípico e percebe que ele se mutila, qual a melhor ação? Pergunta importante, né, da Paty Iglesias. Acho que isso é fundamental para a gente explicar um pouco o fluxo, né? A automutilação, né, é um assunto que eu acho que ela está muito em voga, né? A gente tem um número grande né, são os cortes, né, gente? Às vezes os cortes no antebraço, que às vezes fala automutilação, não sei se todo mundo que está vendo também, né, sabe do conceito. Então, assim... Às vezes não só corte, né, Paty? O se machucar propositalmente, sim, né, com uma intenção, né? Uhum. Se beliscar, né, tirar cabelo, arrancar, né? Isso. Eu acho que aqui ela perguntou do automutilação da automutilação corte, né? Mas a autoagressão envolve tudo, isso, né? Envolve outros, né? Então, assim, né? A gente faz primeiro, né? A gente primeiro tenta ter uma conversa, se a gente achar que é possível, né?
com aquele aluno para entender um pouco do que está acontecendo, não sei qual que é a escola dela, o que ela tem de rede aí na escola também para ajudar nessa conversa, né? E quando a gente pensa se for necessário um olhar da saúde, a porta de entrada é sempre a atenção básica, sempre a unidade de saúde, né? Fala um pouquinho, Maria. Eu acho que é isso. Se um adolescente ou uma criança, que eu acho que vem acontecendo muito, ele tem esse ato da automotivação, acho que é bem importante que o professor leve isso a conhecimento da saúde. Eu acho que assim, ao conhecimento dos pais, eu acho que em primeiro momento é importante, se for possível, se o adolescente não quebrar o vínculo e a confiança, eu acho que tudo isso é muito peculiar de cada caso, e aí eu acho que o professor, entendendo um pouco do trabalho em rede, talvez é mais fácil, e levar até a UBS, geralmente nos postos de saúde que tem estratégia de saúde da família, sempre tem uma enfermeira que é responsável por aquela família, e de repente chegar até a UBS, tentar um acolhimento lá, e a partir daí a gente faz uma discussão, né, com a equipe de saúde da unidade básica, e aí a gente que é do NASF, da equipe multi, a gente consegue começar a intervir e articular, avaliar primeiro, né, o caso, e dependendo aí, articular com os outros serviços de saúde, inclusive, né. E sempre, né, gente, assim, a UBS, claro, como em todos os espaços, né, às vezes o acesso é mais fácil, outras nem tanto, mas assim, todas as UBS, né, todos os postinhos de saúde, eles têm alguém que vai fazer essa escuta de vocês, né, ou para ajudar naquele momento, ou direcionar para quem quer, né, que possa ajudá-los. Então também tem uma dúvida, como abordar, né, pensar dentro da escola nos recursos que você tem, seja coordenador pedagógico, seja na APA, a APA tem sido muito parceiro aí, né, nesse processo de escuta qualificada, de ajuda, de tentar entender o processo, né? E aí os outros órgãos também existem, né? E é importante entender como essa automotivação como um jeito que aquela pessoa, aquele adolescente, está tendo de se comunicar, né? Tem algo ali, para a gente, vamos dizer, acender o farol amarelo e buscar, sim, um diálogo, procurar os serviços especializados, porque quanto antes, melhor. Eu acho que nesse sentido, mas sempre, né, com aquela cautela, acho que a Aline foi falando, né, do quanto aquele adolescente também permite isso, porque muitas vezes eles ficam, né, com essas cicatrizes mais escondidas, né, então, assim, às vezes também já falar pode quebrar o tipo de contato com ele, né, acho que sempre com cuidado aí e entender o que isso quer dizer. Principalmente adolescente, é muito difícil estabelecer vínculo e uma relação de confiança. Então, para a gente quebrar isso é muito fácil. Muitas vezes eles também não, como eu já tinha falado anteriormente, eles não querem acessar o serviço de saúde, né? Então, por isso é importante a nossa articulação para a gente conseguir a melhor estratégia de acessar esse adolescente. Cada um vai ser muito, muito peculiar, assim, muito singular. Então, não tem uma receita, mas a gente, no geral, a gente precisa conversar a educação e a saúde quando aparece um caso assim. Acho que é isso. Eu gostei, só um comentáriozinho, eu gostei muito quando você usou as duas palavras, acho que foi a Patrícia que falou, né? Escola implicante ou escola implicada, né? Porque quando você diz que tem aí um primeiro contato a ser tentado com esse adolescente, né, com essa criança, ainda é dentro do contexto da escola, né? Porque às vezes ele não deixou isso aparecer para a família, mas ele de algum jeito deixou aparecer para a escola, né? Então, acho que tentar acessar é o primeiro passo, porque às vezes a família que levaria na unidade básica não está ainda percebendo, né? Às vezes ela nem percebeu. Então, eu já presenciei situação na escola, né, que foi feito um diálogo com uma menina, e acho que é importante isso, porque não tem muito como você não se implicar, né, como você só encaminhar, porque às vezes o só encaminhar não vai chegar, né, ao cuidado, porque às vezes fora da escola não tá aparecendo, então acho importante isso, de algum jeito, não tem como a gente não se implicar, né, voltando naquela ideia da rede de proteção social e da educação integral, à medida que a gente percebeu, a gente já está implicado, né?
só para a gente, né, ir tentando aí finalizar, né, o Antônio, ele pede para comentar sobre o posicionamento dele, não sei como que isso se dá aí, né, nesse momento, meninas, depois vocês podem dizer. A Edinaura fala que penso que nesse momento que o professor se encontra em sala de aula, ele se torna fundamental, ajuda para esse aluno, pois o acolhimento é natural. A Samira Silva fala, Márcia foi minha professora no Cefam de Franco da Rocha, o acolhimento e a todos. Também fiz Cefam, Márcia, sou filha do Cefam. A Cristiane Lázaro fala, Márcia é uma educadora com grande histórico de luta pela educação qualitativa, amo muito. E aqui, acho que terminando, Natália e Cláudio, né? A Natália diz, eu acho que a função do psicólogo escolar é incompreendida. Deve-se considerar a principal função do psicólogo nesse contexto como a participação nos conflitos e a formação de professores. Sim, é um pouco do que a gente falou, né? O que as pessoas esperam do psicólogo na escola e o que ele vai poder fazer. Acho que isso faz toda a diferença quando a gente diz se é a favor ou contra, né? Cláudio Ribeiro, sou professor do atendimento educacional especializado e acho que a minha função não se restringe somente às crianças com deficiência. Minha sala também se transforma num ambiente de escuta para todos. Como diz tão bem a Márcia, estamos num território de alta vulnerabilidade social e econômica. Sim. Parabéns, Cláudio. E estamos juntos. Cláudio, deixa eu só fazer um apontamento nesse aspecto, porque você tocou num ponto crucial. As diferentes juventudes que a gente tem que observar. A juventude do nosso território vai ter questões completamente distintas de algum território, como poderia ser lá, Perdizes, Morumbi. Então, a gente não pode, única e exclusivamente, massificar a questão da adolescência e da juventude e da infância, única e exclusivamente por uma faixa etária. Nós temos que justamente observar essas peculiaridades sociais a quais a gente faz parte. Eu estudei muito isso, fiz uma tese de mestrado sobre isso. Por isso que eu estou falando dessa maneira, tá? Obrigado pelo comentário, Cláudio. Bloco 9, o último é o aumento da Marilda. O aumento de casos de agressividade de alunos junto ao professor poderia entrar na prevenção na infância? Detectar comportamentos e diminuir casos no futuro? Acho que você quer falar um pouquinho da prevenção e aí eu complemento? Eu acho que, assim, na medida do possível, assim, quando, por exemplo, a gente vai intervindo em grupos, né, de prevenção e de promoção de saúde para crianças, a gente vai tentando mostrar, de algum modo, a questão, por exemplo, do respeito, da cordialidade, dessas habilidades sociais que as crianças precisam exercer no futuro como adultas, né? Acho que a gente vai tentando fazer isso, mas também é muito difícil ficar um pouco assim na conta da saúde, essa parte, né? Porque assim, é muito complicado, a gente vai vivendo em ambientes em que essa agressividade em muitos momentos está permeando assim, o tempo todo, e como que a gente faz para quando a criança vira um adulto, ela não ter isso como algo natural e normalizado, né? É muito difícil, a gente pode até tentar em alguns momentos, mas eu acho que é uma coisa muito ampla para ser só da área da saúde. Eu acho que envolve questões sociais, né? A gente tem muitas crianças, muitos adolescentes que vivem em situação de violência, né? E aí, para a gente conseguir relacionar algo à prevenção da agressividade, talvez a questão social também teria que trazer que mudar um social, pouco, né? Eu acho que pouco disso. Acho que o comportamento, gente, né, ele não é só um comportamento. Ele é produto, né, ou enfim, produção, né, de uma interação com o meio social. Acho que quando a gente fala em prevenir comportamento ou agravar comportamento, né, a gente acaba direcionando muito. Então, quando a gente, pensando aqui em CAPS, ou nessa interlocução saúde e educação, a gente está falando do ser biopsicossocial, né? Ele permeia nas relações. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais a gente da saúde, da educação, a família, todo mundo, né, esse nosso mundão aí, conseguir promover formas de melhor relação, a tendência é que as pessoas consigam se relacionar melhor. Acho que é isso só que a gente consegue dizer, né, nesse momento, assim.
Claro, se a gente percebe aqui algum sintoma, né? Alguma questão diferente, algo de base, a gente vai intervir na infância, né? Então, acho que né, a escola, talvez ela pode entrar, olha, isso me soa estranho, isso está me parecendo diferente, a vivência que essa criança teve pode fazer com que ela tenha um sofrimento maior. Nesse ponto, sim, a gente consegue discutir. Agora, evitar, né, ou também ficar procurando coisas, enfim, acho que aí é um pouco mais complicado mesmo, né? Quando a criança está muito agressiva, a gente precisa tentar entender um pouco do contexto, né? E se perguntar por que será que a criança está tão agressiva? Ela está querendo extravasar esse sentimento de raiva por quê? O que está acontecendo? De repente, ela está tentando mostrar algo para a gente com esse sintoma de agressividade. Então, talvez só fazer alguma coisa como mostrar essa agressividade em si, eu acho que não é o caso. Acho que a gente tem que olhar realmente todo o contexto que ela está vivendo, questão da família, da escola, contexto social, como a Paty falou, para a gente poder analisar e ter algum tipo de intervenção. Porque às vezes a intervenção não vai ser com a criança na saúde, às vezes vai ser realmente na família ou em outros ambientes. E lembrando, né, que a agressividade ou essas outras, né, são formas de comunicação. Sempre é uma forma de comunicação. Se ela é eficiente, se não é, se ela é adequada ou não, é um outro momento. Acho que o nosso papel, né, eu anotei até porque eu gostei muito, né, Márcia, quando você falou de espaço de circulação da palavra, é fazer isso aparecer em palavra, né? É oferecer o simbólico para o outro. Ele precisa simbolizar o que ele está sentindo de alguma forma, né? Essa comunicação precisa acontecer, porque aí a chance de acontecer em ação, né, em machucar em outro, e se machucar é muito menor. Acho que esse o nosso desafio, né? É ajudar que essa palavra circule, literalmente, né? Ajudar que ele consiga dizer sobre, de alguma forma. Não, nem sempre dizer é falar, né? Eu vou aprendendo com meus amigos fono, que é muito além disso, enfim. Acho que vamos passar para 10. Gente, acho que é o último que nós vamos conseguir responder pelo tempo, é isso? Para Paty Iglesias, né? Para a escola sugerir um tratamento no CAPS, são os casos mais graves? Ou todos os casos expressivos podem ser encaminhados? A demanda é bem grande. Tocou num ponto importante de novo, hein, Paty? Acho que é um pouco isso que a gente foi falando. Então, só falando de fluxos, e depois a gente pode deixar os contatos, porque se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com a gente, para a gente conversar mesmo, falar como acontece. Então, assim, porta de entrada, atenção básica, postinho de saúde, né? Percebi, estou notando coisas. Aqui na escola, as estratégias pedagógicas já se esgotaram. E aí a gente tem dois momentos, escolas municipais e estaduais. As escolas municipais, geralmente, algumas demandas são trabalhadas com o pessoal do NAAPA, também anteriormente, com o pessoal do Cefai. E aí eles ajudam a trazer essa demanda para a gente, né? As escolas estaduais, as professoras mediadoras também já começam a participar com a gente também, né? Então, a gente faz discussões anteriores. Por que a gente pede, né? Acho que essa é uma tecla que eu bato o tempo todo. Além da questão da UBS ser a porta de entrada, é aquela que cuida, né, daquela família no território, né, Aline? Tem condições até de continuidade, né? Sim, no CAPS, né, são tratamentos de crianças e adolescentes, na sua grande maioria, né, bem agravados. Então, às vezes, aquela mãe que a escola demorou, mãe, pai, tio, enfim, demorou para sensibilizar, para procurar um cuidado, ou aquele adolescente que vocês, né, chegam aqui em um momento em que a gente está atendendo um caso mais agravado, e ele tem um impacto. Ele não se vê daquele jeito, ele fala, esse lugar não é para mim. Então, às vezes, todo aquele tempo que você gastou aquele investimento acaba se perdendo. Então, a gente sempre pede, né, para que seja feita uma discussão anterior, né, ou ligar para a gente, falar, estou pensando em encaminhar esse caso, discutir antes, apesar da gente ser porta aberta, né? A família pode vir sozinha, a escola pode mandar sim, mas a gente sempre tenta fazer esse caminho, né? E uma informação também, esse fluxo que a Patrícia contou, também serve para o consumo de substância, tá? A gente tem graus de gravidade devidamente elencados, as quais a gente se divide entre atenção básica e CAPS, tá? Mas a gente tem, enquanto um fluxo dentro da rede, né, da rede de atenção psicossocial,
a porta de entrada como sendo da UBS que vai fazer essa filtragem. E é isso, né? Assim, a gente tem outros equipamentos, a gente tem os SECOS, que falaram ontem também, né? As bibliotecas que não são da saúde, mas como o Pedro falou, elas estão oferecendo muitos espaços aí de escuta, e a gente tem tentado, na medida do possível, conversar com todos, né? A gente tem os momentos da rede de proteção de Pirituba. Os coletivos, né? Culturais. Coletivos culturais, né? Tem aqui também em Perus, tá? O CAPS Infanto Juvenil, ele está em Perus, mas ele atende Perus, Anhanguera, Pirituba, Jaraguá. Né? A gente tem um território bem grande como o AD, né? E a gente tem mensalmente ou bimestralmente conversa com as UBSs do território para falar das situações, né? Para conversar sobre casos de encaminhamentos. Temos o espaço do matriciamento, temos o espaço da RAPS, né? E aqui do CAPS tem esse espaço aí de conversa com as escolas, que as escolas podem participar mensalmente, né? Para discutir, para trazer. Eu vou falar o telefone, mas eu acho que o pessoal consegue escrever lá no chat? Acho que consegue, né? Acho que sim. O telefone e o e-mail, Márcia, consegue? Consegue, o Leonardo pode fazer isso, que ele está acompanhando. Tá, então o telefone é 3919-3896, do CAPS Infanto Juvenil de Perus. O CAPS AD é 3835, ainda bem que eu lembrei, 2905. Eu acho que, assim, do NASF é um pouco difícil a gente dar número de telefone, né? Porque aí os NASFs, eles cobrem as unidades básicas de saúde, então, no caso, a pessoa tem que procurar a unidade mais próxima, tanto da escola, quanto da onde reside, tá bom? E se tiver dúvida, o pessoal do NAAPA, né, enquanto prefeitura, tem, do Cefai, as professoras mediadoras, a maioria também tem os contatos, né, em estado, ou podem ligar para a gente, que não custa nada, né, Pedro? A gente Gente, de repente, se vocês quiserem discutir sobre repercussão, por exemplo, me suscitou até, se alguém quiser aprofundar o assunto, leituras, qualquer coisa, troca com a gente, que vai ser um prazer grande. O que achar que está somando, a gente quer fazer. É uma coisa que envolve para além do trabalho, pelo menos eu falo por nós três, né? É uma paixão que vai para além, então estamos disponíveis. Vou só falar o e-mail, CAPS, C-A-P-S, infantil, o número 2, perus@gmail.com. Se puder mandar os cuidados do Grupo Ponte, né, porque a gente já consegue direcionar. Eu acho que a gente, né, finaliza aqui com muitos agradecimentos aí, né, pelo convite, né? Com certeza. Para a gente é uma troca muito grande, né? Assim, falar, receber as perguntas, poder, né, ver as pessoas se colocando. Acho que é uma troca muito grande, isso alimenta a gente, né? Acho que alimenta a alma, né? Faz o trabalho também fazer sentido. Agradecer a educação, né? Também pelo convite, por esse projeto aí tão bacana, assim, né? Que acho que tem que acontecer mesmo. E estamos juntos. Só quero agradecer também, gente. Agradecer, porque eu acho que esse espaço é muito potente, muito enriquecedor dessa troca, né, entre os serviços e entre os setores, e eu acho que é isso, a gente precisa manter a nossa parceria, que eu acho que é isso que fortifica o nosso trabalho e faz com que ele ande, né, com que a gente consiga algumas coisas, né. Então, muito obrigada. Paty, acho que é aquele e-mail, né? Pessoal, eu também quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, agradecer a Rosi do NAAPA que indicou vocês para a gente compor essa mesa, né? E dizer que provavelmente a gente vai precisar conversar mais, porque a Samanta, que está na transmissão, e o Leonardo, que está no apoio, somos todos da supervisão escolar, né? Que atuamos em Taipas, Perus e Morro Doce, os três, né? Então, para a gente interessa depois conhecer mais, se vocês têm esse levantamento, por exemplo, em relação às idades, em relação à questão étnica, em relação aos territórios diferentes nessa extensão, até para a gente dialogar sobre isso com as escolas mesmo, né? Então, em outros momentos, a gente gostaria de fazer outros contatos também, para a gente dar continuidade a esse diálogo, né? Agradeço
muitíssimo vocês terem se preparado, se disponibilizado, sabendo que é difícil nesse contexto e que vocês estão tendo muita demanda mesmo nesse período, né? Então, a gente fica feliz de poder fazer essa interlocução com vocês, agradecemos muitíssimo. Agradeço também a Samantha no apoio aí, o Léo, né, o Leonardo Fraga e a Samantha Meconi, que apoiaram a gente nessa apresentação. E convido, agora às 4 começou a live das 3 bibliotecas, de Pirituba, Taipas e Perus. Então, está acontecendo agora ao vivo a das bibliotecas. Está acontecendo uma sobre segurança alimentar, que também é uma necessidade de discutir nesse período. E à noite, às 19, vai ter uma sobre a questão da moradia no território também. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. E até o... Ô, Márcia, estão pedindo para repetir o e-mail só. Ah, então tá, por favor. Então, vamos lá. CAPS Infantil, CAPS Infantil 2, é o número 2, perus@gmail.com. Eu vou, se as pessoas não tiverem pego ainda, eu posso escrever lá também no chat do Facebook. Tudo bem, então. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.